Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal Conexões e Crenças. Hoje é sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal, e como já há alguns meses, né, o canal é novo, mas já estamos com uma rotina aqui na Twitch de todas as segundas, quartas e sextas às 9 da manhã fazer a transmissão ao vivo com a leitura na segunda e na quarta da Bíblia Peshita e na sexta-feira do Livro dos Espíritos. Ok? Então hoje é dia do Livro dos Espíritos, começando o ano com a leitura, continuando, né? Do Livro dos Espíritos, ok? Então vamos dar uns recadinhos aqui. Caso você seja novo no canal, a gente faz transmissão ao vivo aqui na Twitch, né? Como eu falei, segunda, quarta e sexta às 9 da manhã. E depois esse vídeo, ele a gente coloca a legenda nele, né? Não sei como é que eu fala isso. Coloca a legenda nele e sobe no YouTube. Então, se você está aqui no YouTube, conexões.crenças, sem o tio e sem o cedilha, no YouTube, bem-vindo ao YouTube e nos acompanhe por aqui. Aqui no YouTube a gente já tem uma série de vídeos, tá? Então temos três playlists aqui, a do Livro dos Espíritos, a da Bíblia Peshita e a dos Salmos. Então nessas playlists vocês vão ver uma série de vídeos com a leitura comentada desses livros, né? E a leitura de Salmo que a gente faz todos os dias pela manhã, a gente publica no Instagram, no canal Conexões.crenças no Instagram. Então, todo dia de manhã tem a leitura de um salmo e depois eu vou subindo esses salmos também no YouTube para ficar lá armazenado e ter material quando vocês quiserem ficar mais fácil de procurar, tá bom? Então, esse é o conteúdo que a gente tem no YouTube hoje, né? Dessas três playlists lá. E obviamente que a gente vai trazer coisas novas aí ao longo do ano. O ano está só começando, a gente está retomando o trabalho, mas tem novidades aí chegando para vocês. Em breve a gente traz aí as informações. Temos também, como eu falei, o canal do Instagram. O canal do Instagram a gente faz a leitura diária, matutina aí dos Salmos, né? E a gente coloca outros posts também, alguns remixes, algum conteúdo relacionado aí à espiritualidade, à frequência, à vibração, né? Que tema que está muito em voga atualmente, né? Tá todo mundo querendo se livrar aí dessa balbúrdia que está o planeta e não tem outro jeito a não ser elevando a nossa vibração. Ninguém faz nada pelo outro, né? A gente não pode fazer pelo outro. Então a gente faz por nós. E a gente só consegue se salvar através da elevação da nossa vibração. É assim que acontece. Então nos segue lá também, tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube não deixa de dar o seu joinha, seu like, compartilhar, seguir o canal, não custa nada seguir o canal. Então divulgue, nos ajude na divulgação, que é sempre importante a gente ter mais engajamento no canal. E no Instagram também, né? Ajude a gente aí a fazer o canal crescer, para que a gente consiga cada vez mais trazer companheiros aí, parceiros desse estudo, para que a gente tenha qualidade de vida aí, né? Qualidade espiritual e qualidade de vida para todos nós nesse momento de transição tão conturbado no planeta. Além disso, falar um pouco da Clima Digital. Clima Digital é nosso parceiro nesse projeto, uma agência de digital, então eles são os responsáveis aí por toda a parte operacional do canal Conexões e Crenças. Então, criação do site, do blog, ajuda a gente na roteirização, edição de vídeos, então uma série de atividades aí que estão por trás das câmeras, né? Eles dão todo esse suporte também. No canal do Instagram, vocês vão ver que também tem lá link para baixar e-book. Então, os e-books também são eles que produzem, então, são e-books ilustrados do Pentateuco, que é bem bacana o material. Então, se você tem curiosidade de saber um pouco mais, né, que não quer ler ou ouviu, né, os áudios que a gente vai lendo aqui e quer ter um, um resumo, né, um histórico aí do que foi falado no Pentateuco, dos livros do Pentateuco, baixa o e-book que está bem bacana, está bem bonito, tá bom? Então, é isso aí. Então, a Clima Digital nos ajuda nesse processo aí, nessa gestão do canal. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre eles, procura no Instagram,
@pilmadigital ou no site deles www.pilmadigital.com.br. Então é isso, galera. Vamos que vamos, né? Vamos voltar à nossa leitura. Nós fomos até a pergunta 455. Já tá quase na metade, né? O livro dos Espíritos ele acaba sendo mais rápido do que a Bíblia, né? Porque ele é menor. É, são mais de quase 1.100 perguntas, né? 1.100 e... 1.100 e uns... Vou pegar aqui. Se eu acho aqui. 1.100 uns 118 perguntas. Já estamos na 456. Então, estamos avançando bem aqui. Então, vamos dar continuidade. A gente, no capítulo anterior, que é o 8º, né, a gente falou sobre emancipação da alma. A gente falou sono, sonho, visitas espirituais, transmissão, letargia, catalepsia, sonambulismo, etc. Agora nós vamos entrar no capítulo 9 do livro 2, né, que fala sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Tá bom? Então, tem bastante tema aqui. Vamos seguindo. Um cafezinho para dar uma esquentada na garganta. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início à nossa leitura de hoje, capítulo 9 do livro 2 do livro dos Espíritos, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Começa com penetração de nosso pensamento pelos espíritos. 456. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Podem vê-lo, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então, eles veem aquilo que eles querem, né? Aquilo que eles se preocupam. 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente, eles conhecem aquilo que quereríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. É isso aí. Eu tava vendo um meme de uma pessoa falando esses dias que a gente acha que só o fato de ir na igreja ou na casa espírita e rezar e cantar, a gente está agradando Deus, né? Na verdade, Deus está com a gente o tempo todo, né? E os espíritos também, então eles sabem o que a gente faz, né? Não adianta nada você, uma vez por semana, ir lá e rezar, cantar, tomar um passe e achar que está tudo certo. Não, a questão é tudo que você faz todo dia, todo tempo, porque eles estão com a gente o tempo todo, eles estão nos acompanhando o tempo todo. E eles sabem o que a gente pensa, né? Então está aqui no nosso pensamento, por isso que a gente tem que orar e vigiar o tempo todo. Aí ele pergunta aqui, nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? Certamente. E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Então, aqueles que querem nos ajudar, que são espíritos mais elevados, têm pena, né? Fala assim, coitado, né? E aqueles espíritos que estão ainda perdidos, né? Os zombeteiros, os frívolos, se divertem, né? Com as nossas angústias e com a nossa impaciência. Então, por isso que é tão importante a gente ter cuidado, né? Com o que a gente pensa, com o que a gente faz, porque o que nos atormenta é o nosso próprio pensamento, né? Não é ninguém, somos nós mesmos, nós somos escravos de nós mesmos, né?
Os herdeiros de nós mesmos. Mas vamos lá, outra parte. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações ocultas. 459. Os espíritos influem sobre sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Isso é duro, hein? Vou até ler de novo. A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, a gente acha que está fazendo por nossa conta, mas não. Estamos fazendo porque a gente está buzinando na nossa orelha aqui. 460. E aí, quando buzina na nossa orelha, né? Pode ser por bem e por mal, né? 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Ou seja, quando a gente está em dúvida, né, é a mistura do que a gente pensa e da influência que a gente está recebendo dos espíritos, né? Lembrando que essa influência ela pode ser positiva ou negativa, de acordo com a vibração que a gente está, né? Se está vibrando baixo, você está sob influência de espíritos perdidos, né? De baixa luz. Se está vibrando alto, você está sob influência de espíritos bons. Por isso que se fala tanto da oração, do poder da oração, né? Porque quando a gente ora, a gente eleva a nossa frequência e naturalmente a gente se conecta com espíritos de vibração maior. E esses espíritos têm uma influência mais positiva, né? Por isso que é tão importante meditar, orar, a gratidão, né? Se fala tanto isso tudo é energético, né, pessoal? Isso tudo é energia, é frequência. 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades. Enfim, normalmente a gente quer saber para botar a culpa em alguém, né? Eu fiz porque foi o espírito que me falou. Na verdade, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? A gente sabe o caminho do bem, né? Intimamente, nós sabemos o caminho do bem. Se nós decidimos tomar outro caminho, por mais que seja por influência de um espírito, a responsabilidade é nossa, porque nós sabemos qual é o caminho do bem. Por mais que muitas vezes possa ser mais tortuoso, né? 462. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Então, a inspiração, eu falei sobre isso já, acho que em outro vídeo, a diferença de inspiração e intuição, né? Intuição é quando vem de nós, quando é um pensamento do nosso registro. E inspiração é quando o outro espírito, né? Então, às vezes a gente precisa dessa inspiração, né? E a gente muitas vezes não percebe, né? Que isso está sendo feito dessa forma. Que a gente precisa, né? Os espíritos utilizam a gente para passar mensagem, para ajudar. Tem um comentário do Kardec aqui. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como Ele nos deu, o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem.
Exatamente. Então, se fosse importante que a gente soubesse, a gente saberia, né? De uma forma ou de outra a gente saberia. 463. Disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Ele pode ser bom ou mau segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações, né? Então, o primeiro movimento, né, que normalmente é aquilo que é nosso, né? O que é nosso normalmente é o que vem de cara. Se ele é bom ou ruim depende da energia daquele espírito, né? Da vibração daquele espírito, né? Se está vibrando no bem, normalmente é bom. Se não está vibrando no bem, normalmente não é, né? Então, é tudo muito relativo, né? Então, não é porque é o primeiro que é o melhor, depende muito da qualidade daquele espírito, né? Da qualidade, quando eu digo, do momento evolutivo que ele se encontra. 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Então, de novo, né? Se a inspiração é boa, provavelmente vem de um bom espírito. Se não é, não veio. A gente precisa ter discernimento para entender o que é bom e o que é ruim, né? E se aquela sugestão, aquela inspiração vai te levar para um caminho bom ou não, né? Então é importante ter esse discernimento. 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Egoísmo, né? Isso diminui seus sofrimentos? Não, mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes, de verem seres mais felizes, né? Então eles têm inveja, né? Então eles querem mais gente, abarcar mais gente para o lado deles. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Então, é aquela coisa, né? É como encarnado, né, gente? Você tá num grupo, sei lá, um grupo de viciados, né? Adictos. Eles querem trazer mais gente pro lado deles, né? Eles querem, às vezes não é nem por uma, às vezes não é nem de forma consciente, né? Às vezes muitas vezes é de forma inconsciente. Ah, vem com a gente, vem comigo, vamos lá, vamos consumir tal coisa, vamos fazer tal coisa, entendeu? É igual, não muda nada, só muda a matéria, que é mais fluídica. É só isso. 466. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Boa pergunta. Vamos lá ver a resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores têm em tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ter ajudado, eles não podem ter te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Olha lá. Então, se o espírito está te ajudando no mal, é porque você está aberto a isso. Se você não está aberto a isso, eles não vão conseguir te ajudar. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão seus pensamentos em ti, mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. Então, assim, você tem tanto espíritos de baixa vibração quanto de alta vibração te suportando, te ajudando. Se você vai para um lado ou para o outro, vai depender do teu livre-arbítrio, do teu desejo, né, daquilo que você permite que seja feito por você. Então, no final das contas, está sempre na nossa mão.
É aquela coisa, ninguém se deixa ajudar, ninguém é ajudado se não permite, né? Então a gente precisa permitir o caminho que a gente quer seguir. Aí tem um comentário do Kardec aqui. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. 467. Pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Tenho certeza que você, ouvindo isso, lendo, vai saber de alguma coisa que você dá vazão, dá abertura para o mal, por influências negativas. Tenho certeza. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas. Então, assim, se você repele, eles te abandonam. Que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Então, assim, se naquele momento eles não conseguiram, eles se afastam. Mas eles ficam na butuca ali, entendeu? Se vacilou, ele se aproveita de novo. Eles sabem que nós somos imperfeitos e que a gente está em tentação toda hora, né? Então, eles se aproveitam disso também. Eles também são iguais, né? 469. Por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Importante isso. Resposta. Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repeles a influência dos espíritos inferiores e destruis o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar a sugestão dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, é isso, né? Fazer o bem, né? E cuidar das nossas fraquezas, porque é pelas nossas fraquezas que eles chegam a nós, né? 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que cumprem, onde está a responsabilidade? Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Isso não existe. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, lhe suporta as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós repelido. Quer dizer, é aquela frase, né? O mal é necessário, mas há de quem o provoca, né? Jesus falou isso, né? Então, Deus permite que o mal existe, né? Para experimentar, né? Tanto quem faz quanto quem recebe, né? Então, se você se blinda para o mal, você está evoluindo, né? Então, é importante testar isso, fazer esse teste. 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso prende-se unicamente a uma disposição física? São quase sempre, com efeito, comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos, ou que tivestes com eles durante o sono. Tá vendo? Então, a gente recebe realmente sempre muita influência quando a gente está com essa sensação de angústia, de ansiedade, né? Então, normalmente essas doenças da atualidade, como depressão, síndrome do pânico, né? Ele fala aqui, ó, são quase sempre com efeito comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos ou que investe com eles durante o sono. Então,
Grande maioria das doenças emocionais, né? Eu não sou especialista no assunto, não sou psicólogo, psicoterapeuta, psiquiatra, nem nada, né? Mas pelo conhecimento que eu tenho da doutrina espírita, a grande maioria das doenças emocionais tem fundo espiritual. 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando-se das circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre seu caminho uma soma de dinheiro. Não creiais que foram os espíritos que levaram o dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto, e então lhe sugerem o pensamento de se apoderar dele, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro àquele a quem pertence. Ocorre o mesmo em todas as outras tentações. Então, quando a gente sofre tentação de qualquer monta, de de qualquer forma, né? A gente está sendo realmente influenciado aí, compelido pelos espíritos de baixa frequência, né? Então, temos que estar sempre muito atentos a isso, porque a gente recebe a influência a todo momento dos espíritos. Então, mantenhamos sempre a nossa frequência elevada, fazendo bem, orando. Né? Importante isso, gente. Importante não, é fundamental. Possessos. 473. Um espírito pode momentaneamente revestir o envoltório de uma pessoa viva. Quer dizer, se introduzir dentro de um corpo animado e agir em lugar daquele que se encontra aí encarnado? Então a pergunta é: algum espírito pode tomar posse do seu corpo? O espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afina com o espírito encarnado, que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Um espírito não pode se substituir àquele que está encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o término da existência material. Então, não existe encarnar, né? A gente fala muito isso, esse termo é muito usado, né, no espiritismo, tá incorporado, né? O espírito não toma posse do teu corpo, né? Nenhum espírito toma posse do corpo alheio. Ele se afiniza, ele influencia, ele se aproxima e influencia pela sintonia vibracional. 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer cooptação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode se encontrar na dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada ou obsedada, a ponto que sua vontade esteja de alguma sorte paralisada. Aí, ó, isso é importante. Ele não toma posse, mas ele pode estar sob influência severa. Resposta: sim, e esses são os verdadeiros possessos. Mas saiba que essa dominação não se faz jamais sem a participação daquele que a suporta, seja por sua fraqueza, seja por seu desejo. Tem-se tomado frequentemente por possessos os epiléticos ou os loucos, que têm mais necessidade de médico de que de exorcismo. Então, aí tem o comentário do Kardec aqui, ó. A palavra possesso, em seu sentido vulgar, supõe a existência de demônios, quer dizer, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma no corpo de um indivíduo. Posto que não há demônios nesse sentido, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possesso segundo a ideia ligada a essa palavra. A
palavra possesso não deve se entender senão como a dependência absoluta em que a alma pode se encontrar em relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Então, de novo, né? Existe uma forma de você, do espírito encarnado, da alma, estar subjugada a um outro espírito, né? Porque ela permite, né? Obviamente que de forma inconsciente, né? Ou por fraqueza ou por desejo, né? Isso acontece, mas o espírito que está ali está influenciando não habita o corpo, ele influencia. 475. Pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos e se libertar de sua dominação? Pode-se sempre sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Então, é importante ter vontade e firmeza. Muitas vezes, dependendo do grau de possessão, né, de obsediação, é necessário suporte, ajuda de outros espíritos e de outros encarnados. Isso é um trabalho que se faz muito em casas espíritas, né? A desobsessão, os suportes, essa coisa toda. 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição? Nesse caso, que condição deve ela empregar? Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando pelo concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para os afastar, e sobre os espíritos bons para os atrair. Entretanto, seria incapaz se aquele que está subjugado não consentir nisso. Existem pessoas que se alegram em uma dependência que agrada aos seus gostos e aos seus desejos. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o abandonam, os maus não o temem. Importante que a pessoa, novamente, né, permita, se eleve nas vibrações, se eleve nos pensamentos, faça o bem, que assim ela naturalmente está se afastando do risco, né, do processo obsessivo. 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não. Quando esses espíritos veem alguém tomar a coisa a sério, riem e se obstinam. 478. Há pessoas animadas de boas intenções e que não são menos obsedadas. Qual é o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Cansar sua paciência, não tomar conhecimento de suas sugestões, mostrar-lhes que perdem seu tempo. Então, quando veem que não tem nada a fazer, eles se vão. 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo. Mas crede bem, não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aqueles que agem e não aqueles que se limitam a pedir. É necessário, pois, que o obsediado faça, a seu turno, aquilo que é necessário para destruir, em si mesmo, a causa que atrai os maus espíritos. Então, é a realização, né? É fazer que efetivamente permite que as coisas aconteçam, né? Para o bem. Então, não basta só rezar. Rezar é importante, orar é importante, porque ele leva a nossa vibração. Mas é o fazer que vai nos libertar efetivamente. 480. Que pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Isso depende da interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito que subjuga o indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuis uma doença ao demônio, quando houverdes curado a doença, direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão a forma, e quando se toma a alegoria pela realidade.
Compreendei bem isso e o guardai, pois é de uma aplicação geral. Importante isso. Vamos lá. Convulsionários. 481. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo que lhe é a fonte primeira. Todavia, o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. De que natureza são em geral os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Pouco elevada. Credes que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? Claro que não, né? Pouco 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população? Efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso e a parte que certos espíritos devem nisso tomar por simpatia àqueles que os provocam. Tem um comentário do Kardec. Entre as faculdades estranhas que se distinguem nos convulsionários, reconhece-se sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Não se pode, pois, duvidar que os que sofrem crises estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saber. 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso, da mesma forma que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece retirar-se do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? Aí, comentário do Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate a pessoa não se apercebe, frequentemente, de um ferimento grave, enquanto que em circunstâncias ordinárias uma arranhadura a faria estremecer. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como ele pôde depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundária. Eles não fazem mais que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente, e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se de resto que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Afeição dos espíritos por certas pessoas. 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. É sintonia energética. 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição, e pode aí misturar uma lembrança das paixões humanas. 486. Os espíritos se interessam por nossa infelicidade e por nossa prosperidade? Os que nos desejam o bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida?
Os bons espíritos fazem o bem possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males, quando não os suportais com resignação, porque esses males são sem resultado para vós. Sois como o doente que rejeita a bebida amarga e que deve curá-lo. 487. De qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? O mal físico ou o mal moral? O vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se regozijam com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. Tudo parte do egoísmo e da dureza do coração, né? E eles se divertem com tudo aquilo que a gente sofre em função disso. E comentário do Kardec aqui. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que a acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles que pelos males físicos, que são passageiros. Os espíritos se inquietam pouco com as infelicidades que não afetam senão as nossas ideias mundanas, como fazemos com os desgostos pueris da infância. Os espíritos que veem nas aflições da vida um meio de progresso para nós, consideram-nas como a crise momentânea que deve salvar o doente. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos como nos compadecemos com os de um amigo. Todavia, vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, eles a apreciam de outro modo que o nosso. E enquanto os bons levantam nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros excitam-nos ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. Como tudo que a gente já falou, né? Os bons nos ajudam, nos incentivam, e os maus nos influenciam de forma negativa. 488. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. E frequentemente eles vos protegem como espíritos, segundo o seu poder. Eles são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Então, parentes, né? Parentes, amigos que já se foram, que estão na espiritualidade, estão sempre podendo, né? Tendo permissão, tendo elevação para isso, estão sempre junto de nós, nos ajudando, nos auxiliando. Vamos encerrar aqui hoje. A gente na semana que vem entra aqui na parte anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Ok? Muito bom, muito bom. Temos uma avançada aqui. Acho que mais provavelmente mais 2 semanas a gente finaliza esse capítulo. Estou vendo aqui. Excelente, pessoal. Então, retomando, né? Sexta-feira que vem voltaremos aí na continuidade. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui. Desejo a todos uma excelente sexta-feira, um excelente fim de semana. Curtam aí o fim de semana de janeiro com suas famílias, quem está de férias, quem não está, quem já está nas atividades. Mas esteja com quem vocês amam. E vamos aproveitar o início do ano para buscar fazer sempre melhor, né? Esse é o objetivo no final da nossa experiência encarnatória, ser melhor, a cada dia ser melhor, né? Para que quando Deus nos chamar, a gente possa ter o que mostrar, né? Estar sempre num lugar melhor do que estivemos ontem. Então é isso, fiquem com Deus, aproveitem a sexta-feira, o final de semana, segunda-feira a gente está de volta aí com a leitura da Bíblia. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, valeu!